Olá, investidores! Sejam todos muito bem-vindos. O assunto de hoje é muito importante. Este vídeo deve ser um dos vídeos mais importantes aqui do canal. Vai ser um divisor de águas na sua vida como investidor. Você não pode seguir em frente sem aprender o conteúdo que nós temos aqui nesse vídeo. Vamos aprender juntos a calcular dividend yield, dividend on cost, preço médio ajustado. Vamos descobrir por que os gráficos de cotação eles são ajustados depois que o investidor recebe os dividendos. Depois que você compreender como isso funciona, a sua mentalidade como investidor vai mudar. Você vai descobrir o que realmente importa nas ações, nos investimentos em ações. Você vai parar de prestar atenção no preço e vai começar a descobrir onde realmente deve estar o foco do investidor. O dividend on cost é onde vai demonstrar a mágica dos juros compostos. Você não pode prosseguir sem ter este conhecimento necessário. Eu preparei uma apresentação aqui, deu um pouquinho de trabalho, por isso, antes mesmo de começar, eu peço, apoie o canal aqui, deixe o seu like, se inscreva, acione as notificações, compartilhe esse vídeo com os amigos, ele está imperdível. Depois da vinheta, nós começaremos. Galera, vamos em frente. Vai ser conhecimento na veia. Montei uma apresentação. Vamos seguir aqui passo a passo. São os pontos que eu destaco que são importantes para a gente conhecer como investidor. Então, vamos lá. O primeiro deles, dividend yield. Vamos aprender como calcular o dividend yield. É um indicador que visa mensurar o valor pago em dividendos por empresa em relação ao preço atual das ações, o preço de tela. Então o dividend yield, ele é um indicador em que vai fazer a referência quanto que aquela empresa ela está pagando de dividendos ou ela pagou de dividendos em um certo período, tá? E como que a gente calcula o dividend yield? O dividend yield são os proventos pagos em um período dividido pelo preço atual, guardem isso, o preço atual da ação. Vamos para um exemplo. O preço de tela da ação, por exemplo, ABCD3, ela custa R$10, o preço de home broker. E os dividendos pagos dela em 2019, ela pagou 50 centavos no período de um ano. Então, se eu pegar os 50 centavos e dividir por 10, vai ter como resultado 0,05. Então, o seu dividend yield em percentagem é 5%, tá? E o que esse indicador ele possibilita ao investidor? Ele possibilita ele comparar entre empresas quais são os seus dividend yield, quanto que é a expectativa que ele pode ter de receber dividendos no próximo período. Reparem que é uma expectativa, tá? Com relação ao preço atual do mercado. E o dividend on cost? Dividend on cost é um indicador que visa mensurar o valor pago em dividendos por empresa em relação ao preço médio de suas ações, o preço que o investidor pagou. Então o dividend on cost ele vai levar em referência não o preço atual, mas o preço que o investidor pagou. Então, se o investidor ele pagou lá atrás um preço, é aquele preço que ele vai trazer como referência para o dividend on cost. Então o dividend on cost do investidor, muitas vezes, ele é diferente do dividend yield atual. Tá? Então ele tem que conhecer o seu dividend on cost. Quanto que ele está recebendo em relação ao que ele investiu? Tudo bem? A maioria do mercado fala em dividend yield, que é aquele atual que a empresa está pagando. Mas qual que é aquele que o investidor pagou? Vamos ver como funciona? Tá? Como calcular o dividend on cost? Dividend on cost é o proventos pagos no período dividido pelo preço médio que o investidor pagou. Então, é sempre o preço que ele pagou, o preço médio que ele carrega na carteira dele. Então, é em relação ao que ele tem, o que ele pagou anteriormente nas ações dele. Tá? Vamos fazer um exemplo?
Se eu pegar aqui, vamos imaginar a ação ABCD3, ela paga R$6, ele pagou R$6 lá atrás, né? Ele pagou lá atrás, R$6, ele tem um preço médio de R$6. E ele está recebendo no período de 2019 50 centavos. Qual que é o dividend on cost dele? Ele vai pegar os 50 centavos e dividir por 6. O resultado, 0,08. Então, o dividend on cost dele é de 8%. Mesmo que essa ação esteja cotada atualmente a R$10, o preço que ele pagou lá atrás, R$6, traz um dividend on cost superior ao dividend yield. Então, percebam, o dividend on cost desse investidor é muito maior do que o dividend yield atual. Tudo bem? Muitas vezes ele não precisa se importar com qual é o dividend yield atual, e sim aquele que ele carrega na carteira. Quanto que ele está sendo remunerado por carregar aquele investimento dele, ok? Vou prosseguir. Tá? Então, esse indicador vai direcionar para quanto o seu capital está sendo remunerado, com base no que você realmente investiu. Olha que interessante. Então, ele vai estar sabendo o quanto que ele está ganhando em relação ao investimento que ele fez lá atrás. Tudo bem? Esse é o Dividend on Cost. Vamos prosseguir. Vamos aprender agora a calcular o preço médio. Preço médio, você foi lá no mercado e comprou. Vamos imaginar que você comprou a empresa lá XPTO3 100 ações. Você pagou R$10. O seu preço médio naquele momento é de 10, né? Você pagou você investiu no total R$1.000 e tem o preço médio de 10. Aí posteriormente você foi no mercado novamente e comprou mais 200 ações dessa mesma ação, né? Você comprou 200 ações. Com o preço você pagou R$15 em cada ação, tá? Depois você foi no mercado e comprou mais 100 ações, pagando R$8 em cada. Qual que é o seu preço médio? Muito simples calcular. Você vai somar o total de ações, então 100 mais 200 mais 100 são 400 ações, e você vai somar o total que você investiu, 1.000, 3.000 mais 800, 4.800. E qual que é o preço médio? O preço médio você vai dividir o total que você investiu, os 4.800, pelas 400 ações. Seu preço médio é de 12. Então, o que você carrega como preço médio é R$12. Aprendemos aqui a fazer o cálculo do preço médio. E o preço médio descontado? Tá um pouquinho mais complicado, mas também não tem segredo. Vamos em frente. Toda vez que você receber dividendos, deve-se descontar os dividendos do seu preço médio. Então, lembra aquele preço médio de R$12? Você vem trazendo ele. Toda vez que você receber dividendos, você vai ter que descontar. O seu preço médio vai diminuir. Tudo bem? Então, toda vez que o investidor receber dividendos, ele tem que diminuir o seu preço médio. Isso se chama preço médio descontado. Então, o investidor que recebe dividendos, ele tem que ir lá e atualizar a planilha dele sempre, porque o preço médio dele está diminuindo. Tá? Por isso, os gráficos de ações, na data ex-dividendos, ocorre o ajuste das cotações, considerando os dividendos recebidos. Então, pessoal, o que acontece? Uma ação lá, uma empresa vai pagar dividendos. Ela vai anunciar os dividendos. Vai ter uma data que ela vai estar ex-dividendos. A partir daquela data, né, que o investidor que tiver naquela data as ações, ele tem direito a receber os dividendos. E a partir daquela data, o que vai acontecer? O preço vai ser ajustado daquela ação, porque a empresa pagou os dividendos. Eu vou explicar como funciona aqui. Então, vai ocorrer um ajuste automático do gráfico de preço. Então, a partir daquela data, vai ocorrer um ajuste no preço do ativo. Como funciona? Vamos imaginar aqui um gráfico, né, de uma ação aqui que está em movimento. E o investidor, ele em certo ponto, aqui teve um ponto, eu vou marcar aqui, ó, nesse ponto aqui, ele comprou a ação a R$10. E a ação continuou. Chegou em certo momento, a empresa ela ficou ex-dividendos em R$1. Então, R$1 que ela vai pagar de dividendos, tá? Nesse ponto aqui, ó. Então, o que acontece? A partir dali, do partido ex-dividendos, vai ocorrer o ajuste de preços. Por quê? A empresa ela veio subindo. O investidor tinha pagado lá atrás R$10. Veio subindo, tá? A empresa chegou no patamar. Naquele preço vai ter um ajuste de R$1. Por quê? Porque ela entregou os dividendos. Então, o gráfico a partir dali e a cotação que você olhar no dia seguinte do ex-dividendos, o que vai acontecer? Ela vai estar ajustada. Então, ela vai estar R$1 a menos.
tá? Então, a partir dali, o gráfico ele vai ser como se ele fosse deslocado para baixo, tá? Então, por isso que a gente vê movimentação de um dia para o outro. Assim que a empresa ela fica ex-dividendos, ocorre uma mudança de preço. Ela passa a estar cotada com preço menor em tela. Tudo bem? Aí vocês começam a entender o que acontece. Ocorre o ajuste da cotação. Tudo bem? E o que acontece com aí vai ocorrer dali, a partir dali, um ajuste automático dos preços. O que quer dizer? Como o gráfico ele é deslocado dali para frente, automaticamente, para não ocorrer uma quebra do gráfico, o que acontece? O restante ele vai ajustar automaticamente. Então o que ficou para trás também vai descer. Tudo bem? E quando ocorre o ajuste automático do gráfico de preço, o que acontece com aquele lugar que ele tinha comprado? Ele deixa de existir. Aquela parte no gráfico, naquela data que ele comprou, que o investidor pagou R$10, ela deixa de existir. Então quer dizer que ele tem que ajustar também o seu preço. Então o investidor ele tem que ajustar o seu preço de entrada. Então, teoricamente, eu vou explicar, ele vai fazer o ajuste. Então ele vai descontar o R$1 que ele recebeu de dividendos do preço que ele pagou. Tá? Então o preço médio ajustado dele aqui passa a ser R$9. Tudo bem? Ocorre o ajuste no preço médio que ele pagou. Tudo bem? Isso é o ajuste automático de preço. Toda vez que ocorrer o pagamento de dividendos, vai ocorrer a necessidade de fazer esse ajuste no seu preço médio. Seu preço médio, ele é alterado. Tudo bem? Então, importante, toda vez que o preço médio é ajustado, que você venha receber dividendos, diminui, né? Então o que acontece? Toda vez que você receber dividendos, o seu preço médio ele vai diminuir. Entretanto, não é somente subtrair os dividendos, deve usar uma forma para calcular o preço médio ajustado. Então não é só diminuir. Então se eu paguei R$10 e eu recebo R$1 de dividendos, eu não posso simplesmente subtrair e virar R$9 no meu preço. Por quê? Porque vai chegar um momento que o meu preço médio ele vai tender a zero, claro, ele vai tender a zero e ele vai ficar negativo dessa forma. Então existe um cálculo para sempre ficar aproximado a zero, porque não vai existir preço médio negativo. Então esse zero, o preço médio do investidor ele vai tender a zero. Vamos entender como que faz essa conta? Preço médio ajustado. Preço médio ajustado é igual ao preço médio que você pagou na ação, dividido por 1 mais o yield on cost. O yield on cost, pessoal, é aquele que a gente aprendeu lá atrás, tá? Que você vai dividir os proventos que você recebeu pelo preço médio, tá? Então, esse é o yield on cost. Então, você vai ver qual que é o seu preço médio, quanto você recebeu. Então, se eu recebi, vamos lá, se eu recebi R$1 de dividendos e eu dividi por R$10 que eu paguei na ação, então o meu yield on cost é 0,1. Meu yield on cost é 10%. Então, e eu vou somar com 1. E o preço médio ajustado, né? Vou pegar o meu preço médio, R$10, dividir por 1 mais o yield on cost e no total aqui vai dar 9,9. Então, desculpa, 9,09. Então, ocorreu aí que ele não subtrai, fica redondo R$9. Então o preço médio do investidor, nesse caso aqui, como exemplo, é 9,09. Então eu tenho que aprender a fazer esse desconto, então guardem essa fórmula e toda vez façam esse cálculo descontando. E vocês vão ver que seu preço médio sempre vai diminuir. Então empresas que geram renda, que pagam renda passiva, que pagam bons proventos, tendem no futuro, quando você carregar essa ação, vai entender que o preço médio dela vai tender a zero. Então muitas vezes isso é interessante, essa é a mágica dos juros compostos. Tá? Então a cada dividendos ou juros sobre capital próprio que você recebe, o seu preço médio ele diminui e o seu dividend on cost ele aumenta. Então toda vez que seu preço médio diminui, o seu dividendo da sua carteira real, que você recebe na sua carteira, ele aumenta. Então é isso que você não pode deixar de perceber, que você tem que saber. Tá? Isso que realmente importa na sua carteira. Esqueça preço. Isso é o que realmente importa. Então quando o preço médio, é uma gangorra, percebam, quando o preço médio ajustado diminui, o meu dividend on cost ele aumenta. Então no longo prazo, o que vai tender? No longo prazo, põe aí 15, 20 anos, seu preço médio ele vai tender a zero. O que você investiu é zero. Você vai estar aquilo ali na mão,
né? E seu preço médio ele vai ser 0. E o seu dividend on cost vai aumentar muito. Vamos mostrar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você pagou R$10, né, na ação e você recebeu 50 centavos. Tá? Então, o seu preço médio descontado é 9,52. Tá? Então, eu vou fazer aquela conta lá. Então, meu preço médio a partir do recebimento desse dividendos é 9,52. E qual é o meu yield on cost? 5%. Né? Se eu dividir 50 centavos por R$10, vai dar os 5%. Vamos imaginar que essa empresa ela vai ter dividendos crescentes ao longo do tempo. Vamos imaginar que ela cresça 5% ao ano no pagamento de dividendos. Olha a mágica. Então, em 2021, o que ela vai pagar de dividendos é 55 centavos. Então, ela vai passar a pagar aqui 55 centavos. Mas o preço médio aqui ajustado do investidor já é 9,52. Quando eu passar a fazer um novo ajuste, esse preço médio descontado, ele passa a R$9. E o dividend on cost aumenta para 6%. Então, o dividend on cost real desse investidor que está 2 anos com a ação é de 6%. Então, aumentou o dividend on cost e diminuiu o seu preço médio. Vamos ver o que acontece mais? Vamos lá. 2022, cresceu um pouquinho aqui os dividendos, está recebendo 60 centavos, né, 5% ao ano de crescimento, e o preço médio dele já é R$9, e ele passa a ter um preço médio descontado, PMA, de 8,44, e agora o dividend on cost dele é de 7%. Isso vamos pegar mais um ano, né? No próximo período, o preço médio dele que ele entra aqui é 8,44. Né? E não estou falando de variação de preço de ação. Percebam que eu não estou falando quanto que subiu a ação, quanto que desceu a ação. Não importa. Não importa. O que importa é aquelas mesmas ações que ele está carregando. Então ele vai receber 65 centavos. E o preço médio dele passa a ser 7,84. Diminuiu mais ainda. E o dividend on cost aumenta. Ele continua aumentando. Isso eu não estou falando do preço de tela, pessoal. Imagina. O que acontece aqui? Então, em 5 anos, o que acontece com o investidor? O seu preço médio aqui, ele já passa a ser 6,52. Enquanto o seu dividend on cost é de 10%. Olha a mágica. E vamos jogar isso aqui em 10 anos? Em 2030. O preço médio dele, de uma ação que ele pagou lá atrás R$10, é R$2,74. É R$2,74. É isso mesmo. Se eu for descontando durante todo o período dividendos crescentes, olha a mágica aqui. O preço médio dele é R$2,74. Enquanto o seu dividend on cost é quase 30%, é 28%. Imagina isso na renda fixa, né? Não ia dar nada, né? Olha aqui. E esse é a mágica dos juros compostos. E vamos jogar isso aqui em 15 anos. Né? Então o preço dele está tendendo a zero, 0,04%. Tá? Então o preço dele tendeu a zero. E quanto que está o dividend on cost? 521%. Se tiver dividendos crescentes ano a ano, e eu fazendo aqui o cálculo do meu dividend on cost, eu vou perceber que ele está gigante. Então o investidor no final, ele comprando boas empresas, montando uma carteira, buscando a renda passiva depois, o dividend on cost dele é muito alto. Essa é a mágica dos juros compostos, né? Até coloquei aqui como exemplo. Pessoal, percebam, esqueçam cotação, esqueçam aí, tem queda do mercado, todo mundo fica apreensivo, esquece, né? Às vezes a gente esquece o que é mais importante. Lembrando, né, eu falo aqui, caiu o preço, está em crise, né? Tem uma crise recente aí, caiu os preços. Compre renda, compre ações boas, setores resilientes ao longo do tempo, montem suas carteiras e carreguem ao longo do tempo, porque no final a gente vai se aposentar com a mágica dos juros compostos. Então é isso que você não pode deixar, essa é a mudança de foco. Perceba o seu dividend on cost, saibam o que vocês estão recebendo e qual é a perspectiva que vocês têm para o futuro de renda passiva. E esqueça cotação. Vocês assim vão ter muito sucesso nos investimentos. Pessoal, eu desejo muita sorte, muito sucesso aí nos investimentos, tá? Eu vou ficando por aqui, tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram aí, deixa o like. Se não gostou também, pode dar dislike, não tem problema, tá? Mas dá um apoio aqui pra gente. Gostou também, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, dá uma força aqui pra gente prosseguir no trabalho. Eu fico por aqui, até uma próxima.